Antes de começarmos a falar sobre o poeta Castro Alves, é importante relembrar que nessa época ainda havia escravidão de africanos, mesmo depois de assinada a Lei Eusébio de Queiroz, que dizia estabelecer medidas para a repressão de tráfico de africanos no Império. Mas mesmo com essa lei, muitos africanos foram trazidos para serem escravos no Brasil. O tráfico negreiro foi responsável pelo desembarque de quase 5 milhões de africanos no Brasil, durante 3 séculos de existência. Inclusive, foi esse o tema que tornou o poeta que vamos conhecer a seguir ser conhecido como o poeta dos escravos. Antônio Frederico Castro Alves nasceu em 14 de março de 1847 na vila de Curralinho, Bahia. Seu pai, médico e professor, foi convidado para dar aulas na Faculdade de Medicina em Salvador, o que levou a família a se mudar para a capital, em 1854, onde o poeta iniciou seus estudos no ginásio baiano, demonstrando desde cedo apreço e vocação pela poesia. Castro Alves chegou em Recife numa época em que a capital pernambucana efervescia com ideias abolicionistas e republicana. 5 meses depois, ele publicou o primeiro poema, A Destruição de Jerusalém, no Jornal de Recife, recebendo muitos elogios. Tendo sua mãe morrido em 1859, seu pai casou-se novamente em 1862, ano em que o casal, Castro Alves e seu irmão, mudaram-se para Recife, onde o poeta iniciou o preparatório para ingressar na Faculdade de Direito da cidade. Foi reprovado 2 vezes antes de conseguir matricular-se no curso. Foi na faculdade que o poeta teve acesso a leituras e respaldo teórico para suas mais celebres composições. Diante de todos esses problemas sociais da época, Castro Alves precisava expressar suas opiniões e então descobriu que através de poemas ele poderia dizer o que pensava dessas situações. Na data de 1863, a publicação de seu primeiro poema abolicionista, intitulado A Canção do Africano, publicado no jornal A Primavera. Nesse mesmo ano, seu irmão José Antônio foi diagnosticado com uma doença mental e o próprio poeta começou a apresentar sintomas de tuberculose. No ano seguinte, apesar do suicídio de seu irmão e da doença, ele ainda permanecia escrevendo. Castro Alves escreveu vários poemas contra a escravidão, o que fez com que ele ganhasse mais destaque pelos seus pensamentos. Ele utilizou de seus poemas para denunciar as crueldades da escravidão e os problemas sociais da época, o que se tornou uma de suas grandes características. É conhecido como o poeta dos escravos em função de suas poesias de cunho abolicionista. O escritor também escreveu poemas de amor, mas sua poesia de cunho social fez dele o principal nome da terceira geração romântica, devido às situações apresentadas na época. É um poeta muito importante, pois pertence à terceira geração romântica, que se caracteriza pela poesia de cunho social, por focar em estar dentro da realidade para mostrar os problemas sociais que seu país apresentava. O uso de uma linguagem que despertava a emoção do leitor ou de quem escuta, que dessa forma seria motivado a tomar uma atitude e assim valorizava a liberdade. Sentimento de liberdade, nacionalismo ufanista, denúncia social e busca de uma identidade nacional tornaram Castro Alves um dos maiores poetas do Brasil. Em 1871, com apenas 24 anos, o poeta faleceu, vítima de uma tuberculose, deixando inacabada a obra Os Escravos. O Navio Negreiro. Trata-se de uma poesia abolicionista onde o autor aborda o tema da escravidão no Brasil. O Navio Negreiro é um poema épico, dramático, dividido em 6 partes. Nessa obra, Castro Alves relata as condições dos navios negreiros, os quais traziam escravos africanos para o Brasil. Além de descrever aspectos do navio de escravos, Castro Alves apresenta também a natureza circundante, o mar, o céu, o luar. Em uma narrativa vibrante e com uma linguagem expressiva, o autor vai aos poucos denunciando as precárias condições dos escravos. Dessa forma, ele vai tecendo diversas críticas a esse sistema tão desumano. Para compor essa obra dramática, ele utiliza diversas figuras de linguagem, como metáforas, comparações, personificação, anáforas e etc. Castro Alves começa sua poesia com a estratégia de apenas evidenciar a beleza da natureza, da noite e do mar, onde o navio passava. Foi uma estratégia para que assim, quando mostrar os horrores da escravidão, o contraste vai ser capaz de produzir um grande impacto em nós, leitores, já que essa é uma das características usadas por Castro.
Depois, a obra mostra um marinheiro nos fazendo uma breve apresentação dele e então esse mesmo marinheiro descendo até os porões do navio. E é nesse momento onde o contraste acontece. O leitor pode sentir a angústia ao ler a situação que os escravos estavam, presos por correntes, ensanguentados, enquanto são açoitados se contorcendo de dor. E então o eu lírico fala sobre a vida daqueles africanos antes de serem escravizados. Dessa forma, o realismo se mescla ao apelo emocional. Assim, o eu lírico busca fazer a leitora e o leitor se colocarem no lugar das vítimas da escravidão. Com pouco tempo de vida, Castro Alves nos deixou legados de sua poesia, do romantismo e de engajamento social. Pretendia combater a escravidão não com a razão, mas com o sentimento. Por esse motivo, ficou conhecido como poeta dos escravos até os dias de hoje.